Senhores senadores, senhoras senadoras, eu não lembro, senador, de quantas vezes, mas foram pouquíssimas, que eu vim aqui ler um discurso. E nunca li escrito por outros. Hoje eu vou ler um texto do jornal chamado O Futuro Já Está Perdido, que nada tem a ver com a economia, nada tem a ver com IP, nada tem a ver com terceirização, escrito pelo jornalista Clóvis Rossi, que ontem eu vi no jornal A Folha de São Paulo. Eu digo que vou ler, mas na verdade eu já falei muitas vezes sobre essas coisas aqui. O Brasil está deixando de ser o país do futuro, expressão inventada por um escritor austríaco que aqui morou e aqui morreu nos anos 40. Mas a maneira como o Clóvis Rossi trouxe o assunto e o título, O Futuro Já Está Perdido, faz com que eu queira debater o assunto. Ele traz algo bem concreto, que eu nunca falei aqui até porque aconteceu essa semana. Mas, assim ele começa, sai mais um ranking internacional e o Brasil outra vez passa tremenda vergonha. Na ordem que está o Brasil nessa classificação, nesse ranking. Trata-se do relatório sobre capital humano, ou seja, capital que está dentro da cabeça dos brasileiros. Diferente do capital das máquinas, do capital que está na conta bancária, do capital que é a terra, do capital que são as máquinas agrícolas. Não, o capital que está na cabeça e nas mãos das pessoas, porque muitos trabalhos ainda são manuais. Trata-se do relatório sobre o capital humano, um estudo que o Fórum Econômico Mundial, uma entidade muito séria mundial, vem preparando desde 2013, para medir o êxito dos países em treinar, ele escreveu adestrar, desenvolver e preparar para a vida a sua gente, a sua população. Essa que o Fórum chama de o grande ativo de cada nação. Por que o grande ativo e não apenas um ativo? Porque esse aqui é o verdadeiro capital do futuro. A máquina é um capital provisório, porque em 6 meses alguém vai inventar uma máquina melhor. E como é que se inventa uma máquina melhor? Com a engenharia que está na cabeça das pessoas. O capital físico é provisório, não dura muito. O capital que dura é o capital que está na cabeça das pessoas e que essas pessoas colocam como coisa concreta. Antes que, obviamente, cada uma delas morra, porque provisório somos todos nós. O Brasil ficou em humilhante 78º lugar, ou seja, 78 o Brasil ficou entre 124 países, incluindo os mais pobres do mundo. Por si só, diz o Clóvis Rossi, já seria um vexame, mas em se tratando do Brasil, tudo que é muito ruim sempre pode piorar. O que é que ele mostra que piorou aqui? É que nós estamos em 78º lugar no mundo em capital humano, em capital inteligência. Ou seja, isso quer dizer que o Brasil está em 78º lugar em inteligência. Mas o que é que ele diz aqui? Nesse caso, há pelo menos 3 itens que tornam o cenário ainda mais devastador. É a palavra que ele usa. Primeiro, o que empurrou o Brasil ao fundo da classificação foi o desempenho no preparo de menores de 15 anos. Ou seja, o Brasil está ruim na formação de inteligência. Mas o Brasil está ainda pior na formação da inteligência daqueles que têm menos de 15 anos. Por isso o título Futuro Já Está Perdido. Porque o futuro está nesses que têm menos de 15 anos. Ele diz, idade crucial. Neste capítulo, a posição brasileira, ele diz, é de chorar. E realmente é de chorar. O Brasil está em 78º na posição da inteligência em geral. Mas na formação da inteligência dos que têm menos de 15 anos, o Brasil está em 91º lugar, 91. Isso quer dizer
que entre os que têm 78, como o Brasil, e os que têm 91, os que estão no meio vão subir e passar a gente. Porque eles estão preparando um pouquinho melhor, embora eles estejam ruins, os que têm menos de 15 anos. Isso quer dizer que daqui a mais 5 anos, ou 10, nós estaremos pior do que hoje na classificação mundial de preparo de inteligência, preparo de capital humano. Pesou em especial, diz o artigo, o que o relatório chama, entre aspas, taxa de sobrevivência em educação básica. Taxa de sobrevivência são aqueles que se matriculam e não chegam ao final. O Brasil está entre os piores do mundo na sobrevivência dentro da escola. Aquilo que eu tantas vezes já falei aqui, de que nós comemoramos o fato de termos 95% ou 97% matriculados. Mas não percebemos que matriculados não significa frequentando. Frequentando não significa assistindo. Assistindo não significa permanecendo. Permanecendo não significa aprendendo, senador Thaís. É uma mentira quando a gente diz que tem 97% das nossas crianças na escola. É uma mentira. O que é verdade é dizer que nós estamos conseguindo matricular 97% das primeiras séries. Mas elas não sobrevivem, como diz esse estudo. O Brasil, ou seja, a capacidade do aluno sair, ele colocou entre aspas, vivo do ciclo básico é pequena. Nossas crianças, senhor Thaís, morrem no processo, intelectualmente, porque não chegam ao final da educação de base. E quando chegam ao final da educação de base, que é o final do ensino médio, foi um ensino deficiente. Nossas crianças não estão sobrevivendo. Nossas escolas são crematórios de cérebros. Por isso, nós estamos em 91º lugar no mundo, senhor Thaís, no preparo de jovens com menos de 15 anos, jovens e crianças. 91º, senador. O jornalista diz é de chorar, e é mesmo de chorar. Se qualquer país do mundo quisesse invadir o Brasil, já teria invadido, fazendo com que a escola não fosse boa. E o artigo continua. Como se sabe, houve um avanço considerável da universalização do ensino básico, dado obviamente positivo, a partir, segundo ele, de Fernando Henrique Cardoso. Eu acho até que começou um pouco antes essa universalização, agora cresceu realmente no governo dele, graças à Bolsa Escola. Porque, queira ou não, lá está escrito que tem que frequentar a escola para receber a Bolsa. Houve um aumento, sim. Mas o novo relatório, esse que ele cita, mostra que isso é insuficiente. Não basta pôr as crianças na escola, é preciso que elas sobrevivam na escola. Nossas crianças não sobrevivem. 40% chega ao final do ensino médio, senador Thaís. Agora, o que a gente não diz é que desses 40%, a maior parte chega promovido automaticamente, pela chamada promoção automática. Chega depois de meses e meses de greve de seus professores durante o curso. Some 2 meses de greve por ano, que em 3 anos a gente tem um semestre completo. É assim que eles chegam. Aí, ponto 2, que o jornalista coloca. Olhando-se apenas a posição no ranking dos países latino-americanos e do Caribe, veja bem agora, 78º no geral do Brasil. Quando a gente vai apenas aos países, aí ele diz, aí dá vontade de matricular-se no clube dos portadores de complexos de vira-latas. Porque aí realmente é de matar de vergonha. O Brasil, 7ª ou 8ª economia do mundo, dependendo do momento, é apenas a 13ª no países latino-americanos e caribenhos em matéria de tratamento digno de seu capital humano. 13º. Somando todos os países da América Latina. Perde para Chile, Uruguai, Argentina, Panamá, Costa Rica, México, Peru, Colômbia, El Salvador, Bolívia, Paraguai e Barbados.
Por isso o título, o futuro já está perdido. Ele pode ser recuperado, mas hoje, o futuro do Brasil está perdido. Hoje. E não é por causa da crise econômica que vai se superar. É porque nossos jovens não estão sendo preparados. É porque o grande capital econômico do futuro, o Brasil, 78º lugar no mundo, senador. E entre os que têm menos de 15 anos, 91º lugar. E isso, mesmo entre os países latino-americanos, muitos. Ficar atrás dos 3 primeiros já é ruim. Vou repetir os 3 primeiros. Chile, Uruguai e Argentina. Ficar atrás desses 3 já é ruim. Mas até compreensível, na medida em que são países que historicamente tiveram um nível educacional razoavelmente elevado. Mas perder até para países tão pobres como El Salvador, Bolívia e Paraguai, ele diz aqui, é uma obscenidade, uma imoralidade. E é mesmo. É uma imoralidade nacional. Não vou culpar o governo atual, nem o anterior, nem o anterior, nem o anterior. É nossa. É uma imoralidade. E aí ele continua. 3. Ou seja, 3 razões que ele dá para mostrar que a situação é ainda pior do que está em 78º lugar. No âmbito dos BRICS, que são só 5, o Brasil fica exatamente no meio. Perde da Rússia e China, ganha da Índia e da África do Sul. A Índia não dá para a gente comparar, porque a Índia é um país de mais de 1 bilhão de habitantes, com não apartheid, mas com castas. E a África do Sul, que é um país que faz apenas 20 anos saiu do apartheid. E a maioria da sua população, a população negra, era completamente excluída. Mesmo assim, a África do Sul vai nos superar, com o esforço que vem sendo feito desde o governo Mandela. Nesse grupo dos BRICS, um detalhe importante. Por mais que a China seja um grande êxodo de público e de crítica nos últimos anos, sua posição no ranking humano é ruim, 64º. Mas 78 para 60, 14 pontos na nossa frente, Antônio. A China, com seu 1 bilhão e 300 milhões, com décadas e décadas de exploração, com períodos de guerras internas muito fortes, está ainda em 64º. Portanto, bem à frente do Brasil. E a China optou por uma estratégia que vai dar certo. Eles estão investindo por cidade. No ranking mundial, as 2 cidades melhores hoje são chinesas, Hong Kong e Xangai. Eles investiram aí. Agora estão investindo em mais algumas, e vão sim chegar a ser um dos melhores. E aí continua. Parece, pois, evidente que crescimento espetacular, como tivemos, por si só não é suficiente para preparar o capital humano para os desafios do mundo moderno. É uma impressão reforçada pelo fato de que 2 países que enfrentam ou enfrentaram uma crise econômico-social terrível, veja isso aqui, senhores, a Grécia e a Espanha, todo mundo sabe onde é que está a Grécia e a Espanha, pois um é 40º e o outro 41º. Muito mais na nossa frente. Eles tratam o seu capital humano melhor do que a China e melhor do que qualquer um dos países latino-americanos, nos quais ou não houve crise ou ela foi mais suave. Tivemos crise econômica suave do que a deles, e eles estão muito melhores. Termina o artigo dizendo: alguém ainda acha que o ajuste fiscal de Joaquim Levy basta para mexer com esse vexame? Ele termina com essa pergunta. Eu vou deixar aqui do ponto de vista da minha leitura do artigo. Eu passo a palavra ao senador Ataídes e quero depois fazer um fechamento, agradecendo ao jornalista que me fez fazer o que eu não costumo, ler artigo, ler discurso. Não leio discurso, mas esse me pareceu tão apropriado, tão importante de levar essa denúncia além do jornal, que eu decidi trazer aqui nessa tarde. Senador Ataídes. Senador Cristóvão, obrigado pela parte. Esse assunto sobre o ensino educacional no Brasil
desde quando eu cheguei aqui na casa em 2011, eu vejo Vossa Excelência nessa tribuna sempre batendo nessa tecla, de que esse método do nosso ensino, principalmente o básico, ele está na contramão de tudo. E eu tenho acompanhado os vossos discursos. Eu li esse artigo e também fiquei indignado, senador Cristóvão. O problema da evasão é muito grave no nosso país. A história do Pronatec, tão falado Pronatec, só para se ter uma noção que vai na mesma linha, que é a educação profissional, que é gravíssimo. Nós estamos aí diante de um dragão jorrando fogo, que é o desemprego, e nós precisávamos e precisamos de mão de obra qualificada. E o Pronatec disse que teve 8 milhões de matrículas. Só que as próprias entidades que ministraram esses cursos disseram e afirmaram que mais de 60% foi evasão. Foi evasão. Desta forma, nós não vamos qualificar essa mão de obra no país. Eu, uma certa vez, senador Cristóvão, eu disse o seguinte: não adianta se fazer escolas modernas, gastar milhões fazendo escolas. É necessário, sim. Inclusive, eu sou extremamente a favor das escolas de ensino integral neste país, mas que dê todas as condições para este aluno. Não basta investir em construir novas escolas, etc. Eu sempre digo que tem que investir no corpo humano da educação. Enquanto não investir no corpo humano da educação, eu percebo que nós vamos caminhar daqui para pior. O professor, ele tem que ser tratado com muito respeito. Ele tem que ser valorizado, ele tem que ser respeitado. E é exatamente isso que não tem acontecido no nosso país. Pelo menos é isso que eu vejo no meu querido estado do Tocantins. O professor é tratado como um trabalhador qualquer. Não. Ele prepara a criança para o mundo. Então, é um tema extremamente delicado e isto determina o futuro de uma nação, a educação. Então, eu quero lhe parabenizar, porque Vossa Excelência carrega sempre essa bandeira e eu vejo que, às vezes, meio que sozinho. Mas continue que nós precisamos um dia mudar esta realidade no nosso país. Parabéns, senador Cristóvão. Obrigado, senador. E provocado talvez pela sua fala, eu lembro que eu evito sempre fazer discurso crítico sem trazer propostas. Fiz esse crítico não ao governo, não a tal ou tal partido, crítico a nós, brasileiros. Vou trazer a proposta. Como sair disso? 3 coisas a gente precisa. Primeiro, querer. Nós não queremos. O Brasil não põe a educação como um valor central. Não queremos. Temos que assumir isso. Educação é relegado. Porque o Brasil é um país do imediatismo e a educação demora a dar resultados. Por isso que quando fala em universidade, todo mundo quer. Quando fala em alfabetizar, as pessoas não estão aí. Ou com a educação de base, porque leva 11 anos. As pessoas querem já entrar na universidade sem passar pelo ensino médio. Tem que querer. O Brasil não quer, não é meta brasileira. Eu não estou falando do governo Dilma, Fernando Henrique, Lula, Sarney. Não, o Brasil não põe a educação como valor central. Os outros países que estão lá na frente puseram. Segundo, é assumir, já que quer, fazer o que é preciso. E gastar o que é preciso. Dentro dos limites que o Brasil tem. Não adianta querer propor uma coisa que não existe. Por exemplo, dinheiro nós temos, que eu vou mostrar que não custa muito. Mas não temos professores hoje para fazer essa revolução. A gente vai ter que primeiro decidir pagar bem a professor, para que jovens queiram ser professores, para selecionar os melhores, para formar os melhores. Isso leva anos. Não vai ser rápido. Mas primeiro tem que querer, o Brasil. Segundo, tem que assumir que vai fazer.
tem que assumir os custos. Como é que a gente faria isso? Terceiro, implantar. Implantar, senador, basta a gente fazer algumas coisinhas. Obrigado, senador. Primeira coisa, ter uma carreira de professor bem selecionados, bem preparados, muito dedicados, bem avaliados ao longo da sua carreira. Esse negócio de que não avalia professor é quem não gosta de educação. Que tudo que a gente gosta, a gente avalia. A gente avalia o médico quando a gente vai. O piloto do avião que a gente toma é avaliado cada tanto tempo. O professor tem que ser avaliado também. Os senadores aqui são avaliados a cada 8 anos. Então, professor. Segundo, professor só funciona realmente bem numa escola boa. Não adianta dar uma aula boa numa cadeira quebrada, num menino em pé. 6 horas, por exemplo, um menino em pé. Tem que ser confortável, bonito, agradável, com os equipamentos modernos, com televisão, com computador. Quadro negro é uma coisa do passado, só devia ser permitido o quadro negro no museu. Uma aula dada a uma criança de hoje no quadro negro é como o senhor e eu viajarmos de carruagem, de carroça, bem equipados, e em horário integral. Para fazer isso, senador, para a gente implantar isso, custaria R$10 mil por criança por ano. Nós temos, isso não se faz de repente. Em 20 anos, vamos supor, são 55 milhões. 10 custariam 550 bilhões de reais. Nosso PIB hoje já é de 5 bi, bastava os 10% do PNE. Mas precisa dos 10% de dinheiro para a universidade, para outras formas de educação. Mas em 20 anos, se o PIB crescer 2% ao ano, a gente vai ter no final um PIB, que hoje é 5, chegando a 7 ou 8 bi. E 2% não é muito de imaginar. Esse ano vai ter recessão. Mas isso é exceção na história do Brasil. Não vai custar, pelas minhas contas, 7%. E a lei do PNE obriga 10%. Além disso, desses 550, já se gastam uns 400. Não é muito, gente. O mais difícil é saber, depois de querer, depois de assumir, de implantar, é como. Eu aí não vejo outra maneira. A partir de um projeto federal, nacional, que eu e o senhor já conversamos. Não tem como fazer isso com recursos municipais. Olha, na próxima semana, o presidente da Confederação Nacional de Municípios, o doutor Paulo Ziolkowski, ele vai estar aqui. Eles vão trazer aqui desesperados, porque não tem como pagar o piso salarial. Não tem como manter as escolas. A gente vai deixar que esses prefeitos voltem sem dizer como é que vai ser possível manter as escolas deles? Mais uma vez. E eles vão aceitar que suas crianças sejam sacrificadas porque eles não têm recursos? Como é que a gente resolve essa equação? Não tem recurso, sacrifica a criança. Tem uma outra maneira, vir recursos de fora, da nação brasileira, do conjunto dos brasileiros, do governo federal. Ao longo de 20 anos, adotando as escolas que hoje são dos pobres municípios. Por que não adotar escolas? Quando um banco quebra, o governo vai e adota. O banco não quebra, para proteger a gente que é correntista. Por que a gente adota banco para não quebrar e não adota uma escola que já quebrou? Qual é a moral disso? Qual é a lógica disso? Não tem. Tem desprezo, tem não dar valor às coisas, mas não tem lógica nem ética. O desprezo à educação. É burrice nacional. E a imoralidade nacional, obscenidade, como chama o Cláudio Rossi. Eu espero, por isso, eu concluo, que os prefeitos cheguem aqui com a posição de dizer: senhora presidente, minhas crianças também são brasileiras. Por favor, adote as escolas da minha cidade, que eu não tenho recursos para mantê-las. E vamos ver se a presidente manda isso para o MEC e para o Ministério da Fazenda, ver se é possível. E em quanto tempo é possível. E como fazer. Eu espero que os prefeitos cheguem aqui
preocupados com a ilegalidade onde eles estão por não estarem cumprindo as leis. Mas que eles não esqueçam das crianças das suas cidades. E a única maneira de combinar a legalidade que está ameaçada deles com as crianças cujo futuro também está ameaçado é a federalização da educação. É a adoção das escolas pelo Brasil. O Brasil adotar suas crianças. É isso que um artigo como esse poderia nos trazer como exemplo. O futuro já está perdido, mas ainda podemos reencontrar o futuro. E esse reencontrar o futuro é pela educação das nossas crianças. E essa educação só virá com o processo de adoção das escolas pelo governo federal. É isso, senhor presidente.